Olá e boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje, a gente tem uma jornada absolutamente fascinante pela frente. Para se ter uma ideia, a estimativa de que o cérebro humano possua muito mais conexões do que o número total de estrelas em toda a nossa galáxia, a Via Láctea. Loucura, não é? E hoje, a gente vai literalmente abrir o capô e dar uma boa olhada no motor mais complexo, poderoso e misterioso que existe, a mente humana. O objetivo aqui não é só ficar repassando teorias, mas sim mapear na prática como essas engrenagens internas funcionam. A ideia é explorar os conceitos fundamentais da psicologia para entender a nossa própria essência, desde como processamos pensamentos até como interagimos com o mundo ao redor. Ok, vamos mergulhar nisso. Afinal, por que os humanos agem da maneira que agem? Esse é o grande mistério, a pergunta central que a psicologia tenta resolver desde que nasceu. Por que rimos, choramos, lutamos ou recuamos? A psicologia surge exatamente dessa curiosidade incansável de decifrar o nosso próprio comportamento. Não é só ficar observando a ação pela ação, mas sim entender aquela raiz super profunda que acaba gerando cada pequeno movimento ou cada grande decisão na vida de uma pessoa. E para começar bem, a gente precisa logo desfazer um mal-entendido bem comum. Tem esse mito rolando por aí de que a psicologia serve só para consertar peças quebradas, sabe? Focando só em problemas ou doenças emocionais. Mas a realidade é bem diferente. Na verdade, a psicologia é um mapa gigantesco para compreender toda a nossa complexidade no estado natural. Ela estuda o ser humano saudável, o ser humano em crise, as motivações, as alegrias, as angústias. É literalmente a ciência de toda a nossa existência. Chegamos então à nossa primeira sessão, muito além dos problemas. Para entender a mente de verdade, a gente precisa primeiro observar as saídas visíveis desse nosso motor humano. E o resultado mais claro desse processamento todo é o comportamento. Basicamente, o comportamento engloba tudo o que alguém faz e que pode ser observado. Pode ser um sorriso largo ao ver um amigo, aquele foco total nos estudos, ou até mesmo o ato de desviar sutilmente de uma situação desconfortável. O detalhe crucial aqui é que um comportamento nunca, jamais, acontece por acaso. Ele é sempre o resultado direto e palpável de uma mistura super complexa das nossas experiências, do ambiente, da cultura e da nossa própria história de vida. É a ponta do iceberg que todo mundo consegue enxergar. Passando para a seção 2, a mente oculta. Já vimos a superfície, então agora é hora de ir mais fundo nesse motor e entrar nos centros de processamento ocultos da mente, onde as decisões reais acontecem. Aqui a gente esbarra em um dos conceitos mais fascinantes de todos, o inconsciente. Popularizado lá atrás pela psicanálise, o inconsciente mostra que uma parte gigantesca da nossa mente trabalha totalmente fora do nosso radar. Estudos apontam que uma quantidade esmagadora das nossas decisões diárias começa exatamente aí, nas sombras. São aqueles pensamentos, desejos muito profundos, conflitos antigos e emoções que agem como engrenagens invisíveis, puxando as cordinhas das nossas ações sem a gente nem perceber. E isso ilustra brilhantemente como a nossa mente se organiza. Se o inconsciente é o porão escuro, a cognição é o escritório central bem iluminado. Processos como a atenção, a memória, a linguagem e a aprendizagem formam todo esse sistema fantástico de organização. É como a gente presta atenção nas coisas, guarda lembranças, estrutura o pensamento e, no fim das contas, toma as nossas decisões. A cognição funciona como a lente principal através da qual a gente traduz e entende a realidade ao nosso redor. O que nos leva à seção 3, impulsos e sentimentos internos. Como toda máquina precisa de combustível, vamos mudar nosso foco agora para as energias emocionais que impulsionam tudo o que fazemos. Pensa bem, seja um evento externo, tipo uma demissão surpresa ou uma festa bacana, ou até um evento interno, como uma lembrança que vem do nada, a gente sempre produz respostas imediatas. Alegria, medo, tristeza, raiva. Essas emoções são respostas naturais e totalmente essenciais para a nossa sobrevivência e adaptação. O verdadeiro desafio para qualquer ser humano nunca é, de jeito nenhum, simplesmente parar de sentir essas emoções, mas sim aprender a regular e entender cada uma delas quando resolvem aparecer. E a maneira como a gente processa e expressa esse turbilhão emocional nos leva direto à personalidade. A personalidade não é só um detalhezinho qualquer, é um conjunto bem estável de características que funciona como um filtro exclusivo. É a nossa assinatura mental. É ela que dita ao longo de toda a vida como alguém vai reagir numa crise, como vai se relacionar com outras pessoas e como vai enxergar a própria realidade. É o que faz de cada mente um universo totalmente único. E isso levanta uma questão super prática e intrigante. Diante de um mesmo desafio, da mesma montanha metafórica para escalar,
Por que algumas pessoas continuam marchando em frente, não importa o tamanho da dificuldade, enquanto outras jogam a toalha logo nos primeiros passos? O que é que cria essa diferença de energia tão maluca na nossa experiência humana? A resposta está nos motores da motivação. A motivação é literalmente o que empurra a gente para a ação. E claro, não existe um único tipo de combustível. Ela pode vir de necessidades muito básicas, tipo buscar comida e segurança, pode vir de objetivos pessoais, de querer recompensas, ou de valores muito profundos e desejos que a gente não abre mão de jeito nenhum. É uma mistura bastante complexa. Entender a motivação é sacar o que realmente faz alguém pular da cama todo dia de manhã. Seção 4. Ação, percepção e aprendizado. Vamos ver agora como todo esse nosso universo interno colide de frente e interage com o mundo externo no dia a dia. Agora, o que é realmente interessante aqui é como a gente quebra aquela velha ideia de que a realidade é totalmente objetiva. Imagina duas pessoas pegando a mesma tempestade no meio da rua. Uma só vê o trânsito e fica estressada, enquanto a outra vê uma tarde gostosa e uma chance de relaxar em casa depois. Isso é a percepção. A chuva é a mesma, mas a realidade é construída do lado de dentro. Ou seja, a nossa visão de mundo não é o mundo real em si, mas só a edição final que a nossa mente resolveu fazer. E essa interação com o mundo gera o processo fantástico da aprendizagem. Aprender é como atualizar o software do nosso motor. E não é só lendo livros, não. É um processo contínuo em 3 passos. Primeiro, a gente vive uma experiência, que inclusive pode ser um baita de um fracasso. Segundo, a mente processa essa informação e conecta com o que já sabe. E o terceiro, que é o mais legal. A gente reconfigura tudo e cria uma mudança permanente no comportamento, para agir de forma muito mais inteligente e adaptada no futuro. Seção 5. O indivíduo em sociedade. Agora, a gente vai afastar um pouco a nossa lente para enxergar esse motor funcionando não sozinho, mas dentro de um gigantesco sistema interconectado que é a nossa sociedade. Quando a gente observa o desenvolvimento humano ao longo do tempo, desde a infância, passando pela adolescência, a idade adulta e chegando na velhice, fica muito claro que a mente nunca é estática. Ela não é um pacote pronto que nos entregam no nascimento. Ela é um projeto em constante e interminável transformação. Cada uma dessas fases traz mudanças físicas óbvias, mas também dá uns saltos gigantescos na parte cognitiva, emocional e social, redefinindo completamente a identidade de qualquer um de nós. E andando de mãos dadas com esse desenvolvimento, temos as nossas relações sociais. É fato, ninguém existe no vácuo. Desde o que a gente nasce, as estruturas de fora colocam peso gigante em quem a gente é. A família dá aquela base de segurança, os amigos testam os nossos limites, os grupos trazem aquele senso de pertencimento incrível e a cultura e a sociedade ditam as regras do jogo. Acaba que o indivíduo é, sem dúvida nenhuma, um grande eco do ambiente em que ele vive. Então, o ponto crucial é exatamente este. O ser humano vai muito, mas muito além do que aparenta. O que a gente vê nas pessoas no dia a dia é só aquela camadinha fina da superfície. Lá no fundo, existe um emaranhado profundo e maravilhoso de emoções cruas, históricos de vida incríveis, relações invisíveis e forças inconscientes poderosíssimas. Entender um pouquinho de psicologia é ganhar quase que um superpoder para conseguir enxergar bem além dessa superfície. E para encerrar nossa explanação, fica aqui uma grande provocação, daquelas para deixar a cabeça pensando. Depois de ver toda essa vastidão da nossa mente, das motivações escondidas, da força da sociedade e das raízes da nossa personalidade, afinal, o quanto a gente realmente se conhece? Essa é uma dúvida que convida a uma busca contínua, uma jornada fascinante que dura a vida inteirinha. Que isso sirva de combustível para continuar desbravando os mistérios incrivelmente ricos da mente humana. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até a próxima!